Fala, galera do Mar Brasil, Thiago Portugal aqui com vocês. E vamos para mais uma edição do nosso Mar Brasil News, edição número 77. Nosso Mar Brasil News, para quem não conhece, é o seu compilado de notícias, né? É um resuminho de tudo que aconteceu na semana do Denver Broncos. Então, tudo de forma mastigadinha para você aí que não tem tempo de seguir as notícias, né? Então, a gente tenta fazer esse trabalhinho aí, pegando as principais notícias da semana e trazendo essa ediçãozinha para vocês. Se você é novo aqui, siga a gente nas nossas redes sociais, siga a gente aqui no nosso canal no YouTube e deixe o seu like nesse vídeo. Você deixando o seu like, o YouTube entende que o vídeo é bom e aí ele recomenda para mais pessoas e, consequentemente, vai aumentando cada vez mais pessoas que fazem parte da nossa família Mile High Brasil. Deixe seu comentário aqui, eu quero saber o que vocês acharam do que a gente falou aqui nesse vídeo, né? O que vocês acham no Mile High Brasil News, vamos sempre conversar, debater é muito importante. Lembrar o que eu sempre peço para vocês aqui, ó, se você quer comprar o seu produto, né, seja do Denver Broncos ou mesmo presentear alguém com produtos de futebol americano, seja camiseta, bola, boné, chinelos, inúmeros produtos, a First Down Local, se você colocar o cupom MaiorHighBR, você vai ter um desconto adicional. E siga a gente nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Twitch. Então, assim, é muito importante ter vocês aqui seguindo a gente nas redes sociais, tá bom? E, se possível, torne-se um apoiador, ok? www.apoia.se/MaiorHighBrasil, o QR Code está aí e também está na descrição do vídeo. Então, é muito importante para vocês apoiarem o Mile High Brasil, porque tudo que o Mile High Brasil faz e recebe, ele volta para vocês em termos de conteúdo, tá bom, galera? Semana muito boa, semana muito interessante, muito movimentada. Então fiquem até o final do vídeo que tem muita coisa legal. E vou dar um spoiler, hein? Russell Wilson renovou o seu contrato com o Denver Broncos. Então fica até o final desse vídeo para você pegar essa e mais notícias. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa semana, né? A nossa semana ela vai começar diretamente na segunda-feira, onde a gente teve uma entrevista coletiva para a apresentação do nosso novo presidente, né, o Damian Leach. Ele posou para fotos com o nosso CEO, né, e um dos donos do time, o Greg Penner, e depois ambos proferiram algumas palavras e responderam perguntas da imprensa. O Greg Penner disse que a contribuição à avaliação do George Paton foi importante no processo de contratação do Damian Leach, e assim falou sobre o nosso novo presidente. Abre aspas. Damani é a pessoa perfeita para liderar esta franquia para o futuro. Penner disse que eles identificaram Damani Leach como um líder com visão de futuro. Abre aspas. A liderança de Damani, liderança estratégica, se destacou. O Penner disse ainda que foi definitivamente importante que o Damani Leach tivesse experiência na NFL e falou também que o objetivo é vencer campeonatos e chegar aos playoffs. E, por fim, o Penner respondeu a uma pergunta sobre uma possível mudança de uniformes, né? Uma coisa que vem se falando bastante aí, a torcida do Denver Broncos falando que podia mudar os uniformes. Ele falou o seguinte: a principal coisa que eu aprendi em algumas semanas é que há muitas opiniões sobre aqueles uniformes e eu não cheguei a nenhuma conclusão ainda. Aí quem falou com a imprensa também foi o Damian Leach. Ele disse que é uma tremenda honra se juntar aos Broncos e que o que foi o fator que fez ele se juntar a um time individualmente, ao invés de permanecer na parte administrativa da NFL, foi vencer. Ele disse que vai usar seu aprendizado na NFL para ajudar os Broncos individualmente, e quando perguntado sobre a situação do estádio do Denver Broncos, o Leach disse que ele vai avaliar essa questão seguindo adiante e que o Mile High é um estádio de classe mundial. O Leach disse ainda que falou com George Paton várias vezes durante o processo de contratação e que ambos compartilham o mesmo objetivo de vencer como prioridade número 1. E ele terminou falando: minha responsabilidade é trabalhar com George Paton para apoiar o futebol. Adicionou que seu trabalho é fora das linhas e que ele não escolherá jogadores para o time. Então, assim, muito interessantes essas entrevistas, né? Eu, particularmente, gostei bastante do que eu ouvi, ouvi da boca dele, que a gente leu de avaliação de Damian Leach. Parece ser um cara muito preparado, um cara com uma vibe muito boa, muito parecida ali com o que a gente tem com o George Paton, então acho que eles vão se dar bem. Assim como com o Greg Penner, deu essa impressão de que eles têm compartilhado aquela mesma vibe, aquela mesma batida no sentido de ter uma vibração, de ser cara trabalhador, né? Então eu acho que
pode ser muito interessante. Essa questão que ele falou do estádio, né, é importante. Eu acho que eles realmente vão avaliar, porque a gente tem o contrato de lease ainda tem bastante tempo com a cidade de Denver. A questão que ele falou, que é muito interessante, o Greg Perry falou sobre os uniformes. Eu acho que é uma questão que é questão de tempo deles fazerem algumas alterações no uniforme. E o que eu mais gostei foi disso aqui que ele falou, que ele saiu da parte administrativa da NFL porque ele queria vencer. Então, um cara que quer vencer está se juntando a pessoas ao lado dele que compartilham deste sentimento, desta questão de querer vencer. Então, eu fiquei muito satisfeito, gostei bastante das palavras, e agora torcer para ele fazer um bom trabalho, né? E aí, também, nessa segunda-feira, né, os Denver Broncos começaram aqueles cortes e dispensas para chegar aos 53, né, e foram cortados 6 jogadores, né, o punter Sam Martin, o running back Jaquan Hardy, o offensive lineman Sebastian Gutierrez, o inside linebacker Jeremiah Gemel, o cornerback Bless Austin e o quarterback Donnie Lewis. E aí na terça-feira os Broncos anunciaram mais cortes para chegar aos 53. Foram cortados o defensive lineman McTelvin Agin, o offensive lineman Zach Johnson, o offensive lineman Quinn Bailey, wide receiver Darius Shepard, o quarterback Josh Johnson e o tight end Dylan Parham. Aí, Jonathan Harris também foi cortado, o inside linebacker Kana Imalga foi cortado, o wide receiver Kendall Hinton, o running back Davini Ozigbo, o offensive lineman Michael Niz e o safety J.R. Reed. E aí também trocamos, né, o Malik Reed com o Pittsburgh Steelers. O Mike Leach trouxe os termos da troca. Enviamos Malik Reed uma 7ª rodada do draft de 2023 por uma 6ª rodada do draft de 2023. Basicamente mudamos, né, uma posição. Mandamos uma 7ª e pegamos uma 6ª. E nos livramos do contrato do Malik Reed numa posição que a gente está bem servido, né? E o Brandon Johnson foi colocado no IR como Injury Settlement, né? Ele ainda poderia voltar este ano. O wide receiver Seth Williams e o Moody também foram dispensados. E o Purcell e o Tomlinson foram dispensados, mas foram movimentos apenas procedimentais, né? Ambos jogadores são veteranos e não passam pelas waivers e assinariam com o Denver Broncos nos próximos dias. E aí nós temos aqui o nosso roster, o nosso 53 do Denver Broncos, né? E assim ficou o 53 inicial do Denver Broncos. Quarterbacks, Russell Wilson, Brett Rypien. Running backs, Javonte Williams, Melvin Gordon, Mike Boone. Wide receivers, Jerry Jeudy, Cortland Sutton, KJ Hamler, Montrell Washington, Tyree Cleveland, Jalen Virgil. Tight end, Alberto Cuebonen, Greg Dulcich, Eric Saubert, Andrew Beck. Offensive line, Garrett Bowles, Dalton Reisner, Lloyd Cushenberry, Quinn Miners, Billy Turner, Calvin Anderson, Graham Glasgow, Luke Wattenberg e Cam Fleming. Defesa, defensive line, DJ Jones, Deshaun Williams, Remonte Jones, Eioma Uazuriki e Matt Henningsen. Como edge, Bradley Chubb, Randy Gregory, Baron Browning, Nick Bonito, Jonathan Cooper, Aaron Patrick. Como inside linebacker, Josie Jewell, Jonas Griffith, Alex Singleton e Justin Sternad. Cornerback, Pat Surtain, Ronald Darby, Cowan Williams, Damari Mathers, Essang Bessie e Michael Ojemudia. E como safety, Justin Simmons, Kareem Jackson, Caden Stearns, PJ Locke, Delarin Turner-Yell. E Special Teams, Kicker, Brandon McManus, Punter, Corliss Wakeman e Long Snapper, o Jacob Bobenmeyer. Então, basicamente, foram essas movimentações que foram feitas aí pelo Denver Broncos, esses cortes, e aí chegou-se a 53 atletas. Né? No primeiro momento eu fiquei meio chateado de alguns atletas que foram cortados, mas já vocês vão ver que alguns deles voltaram para o Practice Squad. Né? Eu achei bem interessante. Eu estava torcendo por uma troca mesmo do Malik Reed, porque eu acho que a gente está bem servido na posição de outside linebacker, né? Temos ali o Chubb, o Gregory, o Jonathan Cooper, o Baron Brown, o Nick Bonito, né? Então a gente está bem servido. E tem algumas escolhas que eu não faria se fosse o treinador ou o GM, não traria para o 53, por exemplo, não traria o Tyree Cleveland, não traria o Aaron Patrick, mas entendo por quê. Porque são jogadores que, segundo o nosso técnico, né, o nosso coordenador de Special Teams do Manisu, são
importantes para os special teams. Então, eu acho que o Aaron Patrick está lá por causa disso, eu acho que o Tyreek Cleveland está lá por causa disso, né? E a gente sabe que é preciso você ser bom nas 3 fases da bola, né? Defesa, ataque, special teams. Então, eu acho que o Dwayne Stooks teve a sua voz ouvida, né? E conseguiu alguns atletas ali para fazerem os 53 que são importantes para ele, né? Nos special teams. Dos atletas ali, que a maior torcida ali meio ficou triste, que foram cortados ali, o Kendall Hinton, o Seth Williams, né? A gente pode destacar o próprio McTelvin Agin, teve um jogo muito bom no final de semana contra os Vikings, né? Então, o Brandon Johnson, né? Ele acabou não sendo cortado, né? Foi colocado na IR ali e fez aquele, para ele voltar, ele vai ter que fazer aquele injury settlement, é um negócio mais complicado, é um pouco mais difícil, para ele não ter que passar pelas waivers, né? E que é uma pena, porque eu acho que ele é um jogador que faria o 53. E o mais interessante é que, mais uma vez, o Denver Broncos leva para o seu roster dos 53 um jogador não draftado, que é Jalen Virgil, né? Um jogador que realmente ele parece ter uma explosão, uma velocidade, e pode dar um ganho para esse ataque muito interessante. A gente tem o KJ Hamler, ele pode ser um KJ Hamler versão light, ali, versão aquela versão mais simples que precisa de desenvolvimento, mas eu acho que ele pode contribuir sim para esse time, inclusive nos special teams também. Né? E aí tivemos a entrevista do George Paton juntamente com o Moody, né, para falar sobre essa escolha do 53. O Peyton disse que a profundidade do elenco dos Broncos era muito boa este ano, então eles tiveram que abrir mão de alguns bons jogadores. E completou dizendo que eles tentariam conseguir muitos dos jogadores cortados de volta para o nosso practice squad, mas admitiu que os Broncos podem perder alguns jogadores. O Peyton disse que os Broncos colocariam Dulcich e Ojemudia no IR e eles estariam 100% disponíveis na semana 5. Peyton falou que ele espera conseguir ter Josh Johnson de volta e que se sente bem sobre o nosso time e sobre o elenco de 53 jogadores escolhidos. Adicionou que os Broncos teriam uma longa noite olhando jogadores que estão disponíveis. Disse ainda, fez questão de deixar bem claro que os Broncos escolheram o punter Corliss Waitman ao invés do Sam Martin porque Corliss era um punter melhor e não tinha nada a ver com dinheiro, como o agente dele quis meio que indicar para a imprensa, né? O Peyton disse que está 100% de acordo com a decisão do Hackett de descansar os titulares na pré-temporada e falou sobre a troca do Malik Reed, dizendo que ele adora o jogador e que eles tinham muitos outside linebackers talentosos e que podem apressar o passe. Complementou ainda dizendo que o Malik queria ir para Pittsburgh e que eles queriam fazer o que é certo para o jogador e não simplesmente enviá-lo para qualquer lugar. O Peyton disse que os Broncos têm bastante cap space para manter todos os jogadores que eles desejarem e que escolheram os melhores 53. Peyton falou que Dulcich estará pronto na semana 5 e que ele vem voltando devagarinho porque lesões no posterior da coxa são difíceis. Sobre Jalen Virgil fazer o roster, Peyton assim comentou: todo jogo este cara fez jogadas e tem velocidade legítima. E sobre Tyreek Cleveland, Peyton disse que ele está pronto, que ele está a ponto de retornar. O Peyton disse que acredita que o Billy Turner tem uma boa chance de jogar na semana 1, que ele está a caminho. O Moody comentou sobre o corte do Feion Hicks, dizendo que foi um corte difícil, foi a única das 9 escolhas do draft a não fazer o roster inicial de 53 jogadores. O Peyton disse que o Tomlinson e o Purcell estariam de volta ao time, que foi somente um movimento procedimental. E falou também que do meio para o final da temporada, os Broncos vão se beneficiar da forma como o Hackett conduziu o training camp. E por fim, quando perguntado se houveram mais oportunidades de trocar jogadores, o Peyton falou que houve algumas oportunidades, mas os Broncos declinaram dessas opções. Abre aspas. Nós tivemos oportunidades para trocar jogadores, mas nós também queremos vencer agora. Nós queremos vencer este ano. Eu acho muito legal essa entrevista do George Paton. Bem clara, lúcido, direto ao ponto, não foge de perguntas. Gostei muito dessa frase final. Nós tivemos oportunidades para trocar jogadores, mas nós também queremos vencer agora. Nós queremos vencer este ano. Estamos muito bem servidos de General Manager, meus amigos. George Paton sabe o que está fazendo. George Paton fez vários movimentos interessantíssimos, né? Essa jogada que ele fez
colocar o Tomlinson, cortar o Tomlinson, cortar o Purcell, para não perder jogadores que depois, no dia seguinte, seriam colocados no IR, foi muito inteligente, porque esses dois jogadores não passariam pelas waivers, por serem veteranos, né? Gostei muito do que ele falou a respeito ele e o Hackett estarem na mesma página a respeito do que eles traçaram como estratégia para essa pré-temporada, descansar os titulares, não arriscar os titulares. Muito importante ver que o seu técnico, né, e o seu GM estão na mesma página, estão em sintonia. Isso é muito importante, né? E foi bom também vê-lo esclarecer a questão do San Martin, né? Ele simplesmente foi cortado porque ele perdeu a competição com o Corey Waitman, né? Não teve nada a ver com dinheiro. E ele deixou bem claro: nós temos cap suficiente para a gente fazer e manter quem a gente quiser, né? Então deixou bem claro, em alto e bom tom, para não ter nenhuma dúvida, né? E aí, na quarta-feira, né, o Zach Stevens, ele reportou que os Broncos assinaram com 13 atletas, né, para o practice squad. São eles: Josh Johnson, quarterback; o wide receiver Kendall Hinton; o cornerback Jacon McMillan; o tight end Dylan Parham; cornerback Fayon Hicks; o defensive lineman McTelvin Aguin; offensive guard Litani Muth; o inside linebacker Kana Imalga; o running back Devino Zigbo; o defensive lineman Jonathan Harris; o offensive line Quinn Bailey; wide receiver Darius Shepard e o offensive line, o outside linebacker Jonathan Kongbo. Todos esses estavam no nosso elenco, foram cortados e conseguimos trazer de volta para o practice squad, né? E o Zach Stevens também reportou que os Broncos oficialmente, né, assinaram com Tomlinson e o Purcell para o roster dos 53 jogadores. O Gemude e Dulcet foram colocados no IR e estarão de volta a partir da semana 5. E aí, na quarta-feira, o Hackett falou com a imprensa antes do treinamento e falou sobre o Jalen Virgil, né? O nosso head coach disse que ele tem muita velocidade e quando questionado sobre escolher entre Rypien e Josh Johnson, ele disse que foi uma decisão difícil e que a consistência foi o fator diferencial a favor do Rypien. O Hackett disse que o Tyreek Cleveland está mirando jogar a semana 1 e que o Jonas Griffith começaria a trabalhar nas laterais nesta quarta-feira. O Randy Gregory e o Billy Turner foram liberados para treinos de contato. Sobre a troca do Malik Reed, o Hackett disse que foi muito difícil trocá-lo, mas que os outros outside linebackers realmente apareceram, né? Chamaram a responsabilidade. E por fim, nosso head coach disse que o Russell Wilson não teme a red zone, que é uma das coisas que historicamente o fez tão bom lá. O Jerry Jeudy falou com a mídia e disse que nós temos tudo o que nós precisamos para sermos bem-sucedidos no ataque. O Jeudy disse também que, apesar de não jogar na pré-temporada, ele está pronto para a semana 1 graças aos treinos de Nathaniel Hackett. E o Jeudy comentou sobre o nosso wide receiver Jalen Virgil, que fez o 53, é um jogador não draftado. Velocidade, muita velocidade. Uma grande ameaça em profundidade. E um ponto muito legal sobre a entrevista do Jeudy foi quando ele falou que ele aprendeu o processo de pensamento e leituras do quarterback quando ele esteve presente nas reuniões de quarterback este ano. Disse que isso vai ajudar muito este ano. Quem também falou com a imprensa foi Pat Surtain. Pat Surtain disse que o grupo de defensive backs está à altura do desafio de ir contra DK Metcalf e Tyler Lockett e disse que Randy Gregory e Bradley Chubb o ajudam muito e fazem o trabalho dele muito mais fácil. O Pat Surtain disse que o crescimento do Damari Mathis este ano é tremendo e disse que se ele tiver que jogar a isca para os quarterbacks jogarem a bola em sua direção, ele vai fazer isso. Os técnicos disseram que ele tem feito um bom trabalho nisso durante o training camp. Gostei bastante das entrevistas do Jerry Jeudy e do Pat Surtain, e o que eu mais destaco no Jeudy é isso que ele falou, que ele, nas reuniões ali dos quarterbacks, ele passou a entender as leituras, o pensamento do quarterback, e isso vai ajudar muito ele este ano, no jogo dele. Então, assim, você vê que o cara tá muito conectado, muito ligado com o Russell Wilson. Eu tenho, na real, eu tenho dó do Jerry Jeudy, porque é um baita jogador que teve 2 anos com um quarterback horroroso, né? Com quarterbacks ruins, né? E agora ele vai ter um quarterback bom. Então, eu acho que pode acontecer com o Jerry Jeudy o efeito de DK Metcalf. Eu acho que é totalmente possível o Russell Wilson fazer o jogo do Jerry Jeudy se tornar muito bom e ele se desenvolver muito como jogador. E ele estar presente nessas reuniões, entender a leitura, o processamento, onde estar, quando determinada coisa acontece, o que eu faço, que rota eu pego, isso é muito importante para um recebedor, para ele estar na mesma página que o seu
quarterback. E gostei muito do Pat Surtain falando da questão que os treinadores falam, né, que ele meio que joga a isca para o quarterback do time adversário jogar a bola na direção dele, ele vai lá e consegue fazer o pass breakup, consegue fazer as interceptações. Então ele falou, se ele tiver que fazer isso, os técnicos mandarem ele fazer isso durante a partida da temporada regular, fingir que ele tá ali, ó, de bobeira, e os caras vão na direção dele para ele poder fazer interceptação, conseguir jogadas interessantes, causar turnovers para favor do Denver Broncos, ele vai fazer. Ele é um cara que eu lembro aquele draft, a gente ficou chateado, né, por razões óbvias, por terem passado o quarterback, mas é um cara que a gente escolheu e eu acho que ele vai dar muitos frutos para o Denver Broncos. Esse cara, todo mundo fala, só melhora. Ele vai só para o seu segundo ano. Então, incrível, né? Eu acho que a gente está muito bem na nossa secundária. E aí, tivemos na nossa quinta-feira, né? Então, que rufem os tambores aqui, eu não tenho um tambor aqui para bater, mas aquela ansiedade, porque agora é a notícia que todos vocês esperavam. Meus amigos, nessa quinta-feira, acordamos e tivemos uma baita notícia. Aaron Schefter reportou que o Denver Broncos acordou uma extensão contratual com o Russell Wilson. Vai ser uma extensão de 5 anos de contrato, no valor de 245 milhões de dólares, com 165 milhões de dólares garantidos, né? Assim, o Russ agora está ligado a Denver por 7 temporadas, com um valor total de 296 milhões de dólares. Zach Stevens trouxe o cap hit do novo contrato do Russell Wilson para os Broncos de acordo com o over the cap. 2022, 17 milhões de dólares. 2023, 22 milhões de dólares. 2024, 35,4 milhões de dólares. 2025, 55,4 milhões de dólares. 2026, 58,4 milhões de dólares. 2027, 53,4 milhões de dólares. 2028, 54,4 milhões de dólares. E aí, os Broncos anunciaram em suas redes sociais de forma oficial a extensão de contrato do nosso quarterback Russell Wilson. E o nosso general manager George Paton, né, ele emitiu uma declaração acerca da renovação de contrato de Russ. Em apenas alguns poucos meses com os Broncos, Russell já teve um efeito dramático nessa organização, tanto dentro como fora de campo. Sua liderança, ética de trabalho e mentalidade de campeonato, né, de jogos decisivos, ajudou a elevar nosso time em parceria com o técnico Hackett, seus colegas de time e o staff. Eu gostaria de agradecer Greg Penner e todo o nosso grupo de propriedade pelo apoio e recursos para conseguirmos concluir este acordo de longa duração. Eu também agradeço a colaboração e comunicação com o agente de Russell Wilson, Mark Rodgers, juntamente a Rich Hurtado no nosso staff. Nós continuaremos a focar em construir e manter um elenco de campeonato, né, no sentido do elenco para brigar, com Russell como nosso quarterback no futuro. O nosso CEO, Greg Penner, também emitiu uma declaração sobre a extensão de Russell Wilson. Este é um dia animador para os Broncos e nossos torcedores, quando anunciamos um comprometimento de longo prazo a Russell Wilson como nosso franchise quarterback. Eu quero elogiar George Paton e seu staff pelo trabalho duro deles e diligência em chegar a este acordo, que tem sido a maior prioridade para a nossa organização. Além de ser um quarterback formidável e vencedor, Russell é um líder dinâmico cujo impacto positivo é sentido ao longo de todo o nosso time e comunidade. Nossa organização está completamente comprometida a vencer e competir por Super Bowls, com Russell como um Bronco por muitos anos a vir. Cara, amigos, eu adorei e fiquei extremamente feliz dessa situação ter sido resolvida antes da temporada regular. Muito importante. E eu falava pro Gustavo, pro André, eu achava que isso ia acontecer, essa renovação. Só estava um pouco travada porque a gente não tinha donos ainda. Quando chegaram os novos donos, foi a hora que eles sentaram, se familiarizaram com a situação, tudo. E acho que ele não tem nem o que questionar. Cara, o contrato foi fantástico para o Denver Broncos, eu acho. Foi um contrato super amigável, cap hit baixo, né? Inclusive, semana que vem teremos vídeo do nosso guru, né? O nosso guru do cap ali, Gustavo, para destrinchar tudo sobre esse novo contrato de Russell Wilson. Mas um cap hit baixo, principalmente nos 2 primeiros anos, que permite o quê? O Denver Broncos conseguir ter um fluxo de cap, ali, um cap space ali, um interessante, para trazer mais peças. Para o quê? Para cercar o Russell Wilson de mais talentos. Da gente pegar e falar assim, não estamos tão bem numa posição aqui, vamos para
free agency buscar essa posição. Foi o que fizemos na posição de outside linebacker com o Randy Gregory, foi o que fizemos com o DJ Jones. Então, esses movimentos vão ficar cada vez mais rotineiros. E quando você estabelece uma renovação com o seu franchise quarterback por mais 7 anos, você está dando um recado para todos os jogadores na liga. Por 7 anos você vai ter Russell Wilson como seu quarterback. Isso faz uma diferença muito grande. Então eu acho muito importante essa renovação. E é importante ela ter acontecido antes da renovação do Lamar, porque o Lamar vai quebrar a banca, com certeza. E antes das renovações, que eu acho que a partir do ano que vem já vai começar a correr. Justin Herbert, Joe Burrow, né, jogadores que serão muito caros e com certeza vão resetar o mercado. E esse contrato, na minha opinião, daqui a alguns anos, com o cap subindo sensivelmente, com os novos acordos de TV, vai se tornar uma barganha. E nada impede, lá na frente, quando começar a ter um cap hit maior, reestruturar o contrato dele para abrir espaço no cap para trazer mais jogadores. Então, eu acho que é muito, muito, muito legal o que aconteceu. E aí, na quinta, nós também tivemos algumas entrevistas, né? Quem falou com a imprensa foi o Kareem Jackson e o Quinn Miners, né? O Quinn Miners, ele disse que pediu para jogar contra os Bills de forma que ele pudesse passar pelo processo de pré-jogo para estar pronto para a semana 1. E sobre a extensão contratual do Russell Wilson, né? Ele disse que é incrível ter um quarterback solidificado por muito tempo. E disse que o objetivo dele da linha ofensiva é ninguém tocar o Russ, né? Mantê-lo limpo no pocket. E ter um jogo terrestre dominante. O Kareem Jackson também falou com a mídia, disse que ele gostaria de ter jogado na pré-temporada e ter algumas repetições de tackles, mas após conversas com a comissão técnica, ele entendeu o porquê era importante sentar e estar saudável na semana 1. O Kareem disse que a defesa dos Broncos tem muito talento e vai ser uma questão de comunicação para isso aparecer. O progresso tem sido enorme nesse aspecto. E por fim, o Kareem completou dizendo que o ataque parece muito diferente com o Russ como quarterback. Justin Simmons disse que a extensão contratual de Russ é muito merecida e que está animado por ele e também animado por nós, né? Ele até brincou, né? De forma um pouco egoísta, estou animado por nós, né? Nosso time. O Sutton disse... O Sutton disse que o Wilson mereceu cada centavo de sua extensão contratual e que nada foi dado a ele, mas sim merecido. E disse ainda que o Russ está sempre pensando em futebol americano. Ele falou que até que aleatoriamente o Russ manda mensagens a ele sobre novas jogadas e pergunta: o que você acha disso? E aí o Zach Stevens reportou que os Broncos assinaram com o cornerback Darius Phillips e dispensaram o cornerback Essam Bessie. Ele jogou 47 jogos sendo 10 titular e traz experiência para a posição reserva de cornerback. E aí tivemos ontem mesmo uma entrevista coletiva com George Paton e Russell Wilson, né? O Paton começou dizendo que é um ótimo momento para o nosso time de futebol americano e disse que o Wilson só pensa em vencer e que a extensão dos Broncos com Russell Wilson permitirão aos Broncos vencer. Sobre o acordo, o Paton disse que acreditar que foi um win-win para todos, né? Todos venceram, todos ganharam. E confirmou que as conversas para a extensão contratual começaram com Russell Wilson e seu agente 5 meses atrás na reunião da Liga na Flórida. Paton ainda falou o seguinte: Russ causou um impacto tremendo tanto dentro como fora de campo. A sua mentalidade de campeonato, né, de jogos decisivos, é inigualável. Paton complementou dizendo que acredita que o Hackett e o Wilson realmente estão construindo algo especial em Denver. E aí foi a hora de Russell Wilson falar com a imprensa. Russ também falou com a imprensa e disse que uma das razões pelas quais ele queria estar com os Broncos por um longo período é porque ele confia em Nathaniel Hackett e George Paton. E ainda falou: eu quero ficar aqui por um longo período. Meu objetivo é conseguir terminar minha carreira aqui. E disse que seu foco número 1 é vencer e que ele é muito obcecado com este jogo, com futebol americano. E complementou dizendo que futebol americano é um estilo de vida. Russ disse que ele não queria que seu contrato fosse uma distração, então foi uma bênção conseguir concluir tudo antes da temporada começar. E disse que há 3 coisas com as quais ele é obcecado: família, fé e vencer. Sobre seu contrato, ele assim falou: para mim não era sobre quanto, né, relacionado a dinheiro, era sobre quantos Super Bowls nós iremos ganhar. E disse que ele e George Paton assistiram tape de cada um dos wide receivers do draft juntos. E aí eles encontraram Montrell Washington e acharam que ele poderia ser aquela escolha, né? Seria o cara para ser escolhido. E o Wilson disse que seu contrato é sobre conseguir vencer campeonatos e não sobre ter o maior contrato.
adicionou que ele queria deixar cap space suficiente para o time adicionar jogadores. Nós queremos fazer deste local um destino. E aqui a gente tem a foto do Russell Wilson ao lado da sua esposa, seus filhos, seu agente, né? Do nosso presidente ali, da Money Leite, e do Nathaniel Hackett, nosso head coach, e George Paton, claro, na foto. Todos eles felizes ali com o Russell Wilson assinando a sua extensão contratual. Gostei muito dessa última frase do Russell Wilson. Nós queremos fazer deste local um destino. O cara, ele abriu mão até um pouco de dinheiro na estruturação do contrato porque ele quer deixar cap space para o time adicionar peças para ajudá-lo, né? Para ajudá-lo ao longo desse período que ele vai ser quarterback do Denver Broncos para tentar ganhar Super Bowls. Gostei muito do que ele falou, que ele quis, uma das razões pelas quais ele quis ficar em Denver, essa extensão, que ele confia em George Paton e Nathaniel Hackett. O episódio deles terem assistido muitos, os vídeos de todos os wide receivers do draft, ele fala que o George Paton estava na sala dele, chamou ele lá e falou, vem cá, vamos assistir vídeo de todos os wide receivers. Ele falou, pô, fui envolvido, eu me senti parte realmente muito importante e tal. E eles assistiram todos os wide receivers do draft e eles falaram, pô, esse cara aí pode ser interessante para o nosso time, que era o Montreal Washington. Então, esse bastidor aí que ele contou, muito interessante. E até disse que eles ligaram, fizeram um FaceTime, tipo, 11 e pouco da noite para o George Paton. O George Paton estava até descansando para avisar da extensão. E o George Paton falou que foi uma das coisas que ele... uma das coisas que deixou ele mais feliz na carreira dele, ter essa extensão contratual e receber essa ligação do Russell Wilson informando sobre essa extensão contratual. Então, eu fico muito animado, meus amigos. Eu acho que a gente está realmente num momento muito bom, sabe? Eu acho que a gente está com uma sintonia muito legal entre GM, head coach e quarterback. Os três estão muito alinhados, tá tudo muito certinho. Eu acho que a gente tem tudo para fazer um ano muito legal. Eu estou muito confiante. Depois de muitos anos, eu estou achando que a gente realmente pode ter um ano bem top. A AFC é muito difícil, mas eu acho que a gente realmente pode competir, porque a gente tem tudo que precisa para competir este ano. E aí, no dia de hoje, né, o Denver Broncos, em suas mídias sociais, ele divulgou, né, os novos uniformes ali, os uniformes que serão usados ao longo das partidas durante o ano, né? Na estreia contra o Seahawks vai ser o uniforme branco, camisa branca. Depois do primeiro jogo em casa contra os Texans, o tradicional laranja. O Thursday Night Football contra o Niners e o Thursday Night Football contra os Chiefs vai ser a camisa azul, né? E aí também, na semana 11, vamos ter a famosa, aquela camisa que quase todo mundo adora, eu particularmente adoro, que é a Color Rush, contra os Raiders em casa. Então a gente vai ter esse calendário, esses uniformes que vão ser utilizados ao longo da temporada. Então é isso, meus amigos. Como eu disse para vocês, muita informação, mas muita informação boa. Russell Wilson está sob contrato por mais 7 anos, meus amigos. Imagina a gente que ficou vários e vários anos ali no purgatório de quarterbacks, né? Quarterbacks ruins ali. Dá para lembrar de Brock Osweiler, dá para lembrar de Trevor Siemian, dá para lembrar de Drew Lock, Case Keenum, Teddy Bridgewater. Dá para lembrar uma porrada de quarterback aí, vai ter vários que eu nem citei ainda. Mas que bênção, né? A gente saber que a gente vai entrar numa temporada, tá ali na beira de começar a temporada regular, mas com um quarterback por mais 7 anos, um quarterback que está ainda num nível muito bom de jogar e que pode elevar muito o nível do nosso time e fazer a gente voltar a ser relevante. Estou muito animado e espero que vocês também estejam e vamos junto conosco. Lembrando mais uma vez a vocês que semana que vem Gustavão vai trazer um vídeo detalhado sobre essa extensão contratual. Nosso guru do cap ali, o Gustavão, vai trazer tudo destrinchadinho, explicar para vocês os meandros desse contrato de extensão do Russell Wilson, né? Lembrar vocês também que fizemos uma live sobre a última partida que tivemos ali contra os Vikings, né? Então, se vocês não assistiram, assistam. E vamos com tudo, meus amigos. A temporada tá ali, ó, beira de começar. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, tá bom? Compartilhem, comentem, façam tudo. Lembrar vocês aqui que eu sempre peço, ó, se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário nesse vídeo, tá? E siga a gente nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, Twitch, e também torne-se um apoiador, www.apoia.se/Brasil.
QR Code está aí. Como eu disse a vocês lá no começo, tudo que vocês apoiam volta para vocês em termos de conteúdo. O que a gente faz aqui é por amor e para vocês, galera. Vamos com tudo. Estou muito animado, estou muito feliz com a extensão do nosso quarterback e vamos com tudo. Um grande abraço, boa sexta-feira e um ótimo final de semana. Go Broncos. Valeu!